Eu digo, né? E a gente falou aqui já num podcast sobre isso. Eu digo assim, hoje a gente sempre fala, né? Olhe para Jesus. É muito complicado olhar só para Jesus vendo de perto, né? Isso que o povo vê de longe. E já agora quem sabe o que é, como é de perto, você dizer olhar para Jesus é impossível se você está vendo. Mas eu digo assim, a gente precisa olhar para a Bíblia e para Cristo, né? A nossa base de fé é a palavra de Deus e nós não podemos deixar nos abalar. Por mais que há abalos, mas é aquilo que Paulo disse que a gente citou. Nem a fome, nem a perseguição, nem o perigo e nem essa apostasia religiosa. Nada me separará do amor de Cristo. Então, nenhuma igreja me salvou. Nenhum pastor derramou sangue por mim. Então, quem me salvou foi Cristo, né? E aí existe, por mais que eu tenha trabalhos online, eu tenho trabalho online, né? Eu tenho um trabalho de amparo online para pessoas desigrejadas. O seu pastor aí é uma igreja online, Online, né, desde a pandemia. Então, assim, a minha ideia disso era um ponto de apoio, porque eu acho muito complicado uma pessoa se afastar do corpo de Cristo. A pessoa não cear, a pessoa não ter comunhão, a pessoa não ter alguém para desabafar, conversar como um líder espiritual. Essa ideia que não existe igreja, não existe pastor, não existe dízimo, não existe oferta, ela é antibíblica. Você não vai ver Jesus em nenhum momento censurando o dízimo. Ele veio para cumprir a lei, não abrogá-la, né? Então você não vê Jesus dizendo que não é para... Jesus mandou ofertar, e sobre o dízimo, quando você pega lá, ele fala, vocês dão dízimo, dá hortelã, quer dizer, ele não disse para parar de dizimar. Você não vê a igreja apostólica censurando o dízimo. Então, essa ideia que o dízimo acabou e ele foi abolido pela igreja não existe, né? O dízimo, ele é bíblico, né? E eu sempre digo algo polêmico, que o dízimo, ele não está só em Melquisedeque. Existia dízimo no Éden. No Éden. Deus deu um jardim para o homem, um paraíso, sim ou não? Sim. Mas ele deu uma árvore, ele colocou uma árvore. A árvore é o dízimo. Não toca nela. Essa me pertence. Boa. Boa. O dízimo estava lá. Se você ler Hebreus 7, existe dízimo no milênio. Se você pegar, que volta a Melquisedeque, você vai ver que o dízimo ele permanece no milênio. Quer dizer, Cristo vai estar governando o mundo e o mundo vai estar trazendo dízimos e ofertas a Jerusalém. Então o dízimo é um princípio bíblico, isso Eterno. é negociável, eterno. Que ele entra no reino milenial. Olha só que coisa. Eterno dentro do princípio que ele surge no início e vai até o fim da Bíblia. Então ele já estava na lógica de Deus. Então o dízimo é um mandamento. Agora, eu não sou extremista como o R.R. Soares dizer que quem não dizima vai para o inferno que está roubando a Deus. Tem gente que usa, né, que esse argumento, dizendo que quem não devolve o dízimo está roubando a Deus e todo ladrão ficaram de fora, né? Você conhece o Wendel Carvalho? Sim. Que é o cara lá da internet. Então, ele teve em Joinville. Aí eu falei com a minha esposa, falei, vamos lá. Tava barato, né? Eles fizeram lá uma promoção para encher o local. Acho que eles não conseguiram vender ingresso. Foi no Imparável? Não, é coisa de um dia só. Não foi no Protagon? Protagon ele faz? Não é, porque lá é caro, né? Foi coisa de um dia. Ele ia estar lá. Eu falei que eu vejo ele na internet, ele fala muito da Bíblia e tal. Cara, eu fiquei chocado. Primeiro ele falou sobre propósito. Qual é o maior propósito da vida? Ele é a esposa, né? O maior propósito da vida é servir. Olha, aonde é que você aprende isso? E ele é católico, viu? Ei, aonde é que você aprende isso? Na Bíblia. Na Bíblia. O maior é o que serve ou o que é servido? O maior que serve. O filho do homem não veio para ser servido. Veio para? Servir. E o maior princípio da vida, de propósito, é servir. Enquanto você está sendo útil para o próximo, você está cumprindo o teu propósito. Aí ele veio com o princípio de prosperidade e de repente chegou no último. 10% de tudo que você ganha não te pertence. Então ele está usando a Bíblia mesmo para... 10% é de Deus. Ele falou bem assim. Você quer prosperar? 10% é Deus. E aí? Ele está falando só para empresário. E todos, se você pegar os caras que estão prosperando, parte do tudo que eles ganham é para Deus. Os caras estão falando isso, né? Paulo Vieira
fala sobre Marçal. isso. O Primo Rico, Marçal. Então, assim, é um princípio. Daí as pessoas dizem, não, mas dízimo é da lei, então o pessoal tinha que trazer comida. Não, o dízimo é 10% de tudo. E aí vem a questão de oferta. Oferta. Gratidão. A oferta, ela é o princípio da prosperidade, né? Eu sempre digo, o dízimo, ele me blinda, e eu estou dizendo por ser dizimista fiel, né? Para a glória de Deus. Eu amo ofertar e dizimar. E quem anda comigo e está perto de mim, eu amo ofertar e dizimar. E se Deus manda eu dar, eu dou. Se Deus manda dar 10 mil, dar 5 mil, dá... E nem vou falar de valores de oferta que eu já fiz, por quê? Porque é algo de Deus, e nunca me faltou. Eu nunca vi um dizimista fiel reclamar de ser dizimista. Você já conheceu um dizimista fiel? Não tem como reclamar. Eu nunca conheci um fiel dizer que faltou. Olha que princípio. Foi o que o próprio Davi disse, né? Então, assim, as pessoas ficam assim, só quem é preso ao dinheiro que não consegue liberar. Só quem divide, na verdade, a glória, né? Para Deus e Mamon, né? Então, assim, e aí entra, o povo sai do sistema religioso com essa revolta. A revolta de que pastores... outra coisa que deveria ser quebrada. É um assunto interessante falar isso aqui, as pessoas têm que entender. Pastor não pode ter carro bom, pastor não pode ter casa boa. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não existe isso. Sendo que, se você pegar biblicamente, o dízimo, ele era para o uso sacerdotal e não vinha pouco dízimo, tá, Fábio? E o sacerdote, o levita, ele aposentava com 50 anos. E quem ia manter o sacerdote e a família dele até o resto da vida eram os dízimos e as ofertas. Então, eles viviam daquilo. E aí você pega a história de pastores que eu conheço, pastores que andou de cavalo, andou um monte de 50 quilômetros de bicicleta para pregar o evangelho, e hoje o cara tem uma Hilux. Que Deus é esse que não poderia dar uma Hilux para ele? Que tem uma origem lá, que ninguém viu o cara andando de a pé, andando de cavalo, andando de bicicleta, e Deus abençoou ele, e hoje ele tem uma Hilux. Quem disse que ele não pode ter uma Hilux? Isso é uma mentalidade comunista. O pastor não pode ter casa boa, o pastor não pode se vestir bem, o pastor não pode ter um carro bom. Eu queria que a gente fizesse na Bíblia. É porque eles apresentam Jesus, né, como um cara socialista, né, que não tinha para viver e andar como os pobres. E aí os pastores devem ser assim também, né, viver como pobre igual os pobres, para ter uma ideia de um homem de piedade, de humildade, né? E tal. Então, o que acontece? São costumes que foram aderindo, e aí a pessoa se revolta com o sistema religioso, automaticamente ela se revolta com a finança. E aí entra, é muito forte isso que eu vou falar agora, mas se faz necessário. Quem recebe dízimo e oferta não é a igreja. E tem muita gente, Fábio, que dizima e oferta e não prospera. Você sabia disso? Verdade. Porque nunca entregou para Deus. Quer ver a prova? Vamos lá, provar no nosso meio. Eu quero ver onde está indo o meu dinheiro. Eu quero transparência, né? Eu quero ver o que estão fazendo com o meu dinheiro. Quer dizer, quando eu digo assim, eu quero ver o que estão fazendo com o meu dinheiro, o dinheiro está aqui no meu coração ainda. Eu não entreguei ele. Ele continua aqui. Eu quero saber o que está fazendo com o meu dinheiro. Então o dinheiro não foi dado, não foi doado. Não foi entregue. A pessoa travou ali, ela perdeu a bênção ali. A prova de, biblicamente, Jesus estava na frente do gasofilácio. Não era falta de respeito, Jesus estava vendo quantas pessoas estavam depositando no gasofilácio. E ele chamou os discípulos para ver. Aí veio a viúva, com 2 moedinhas, e jogou. O que Jesus disse? Chegou a maior oferta, porque todo mundo deu do que sobrava. Ela deu tudo. Ela deu sem reserva. A oferta foi recebida. Jesus poderia dizer, não, mas ela é pobre demais, ela não devia dar oferta. Mas a oferta dela foi recebida e foi a única. O céu não recebeu as outras. Porque todo mundo dava do que sobrava, mas ela deu uma oferta sem reserva. Tremendo isso aí. E aí a oferta que Deus recebe e o dízimo que Deus recebe não é aquele que trava. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, veja, eu montei essa questão do culto online
Por quê? Porque a maioria das pessoas que se revoltam contra o sistema religioso, muitas vezes elas se revoltam sem base, sem conhecimento. E aí eu falei, as pessoas ficam sem CA, sem ter comunhão, sem... Eu falei, não, vamos... Na pandemia, né? E ficou até hoje, né? E tá lá. Toda quinta e todo domingo. Tem umas 300 pessoas? 400 e poucas pessoas. 400 pessoas, faz o culto online ali, as pessoas... Daí participa, tem o Zoom. Agora a gente fez um canal, né? Para as pessoas que não conseguem entrar no Zoom. Aí a gente tem dos Estados Unidos, tem do Japão, tem da Europa. Por quê? Porque eu vi que muita gente que começou a se revoltar contra a igreja, voltou a beber, voltou a fumar, voltou a se prostituir, voltou a usar droga. E não existe ovelha sem pastor, né? E assim, as pessoas saírem da igreja para criticar a igreja... Não tem moral. Não tem agenda, não tem força nenhuma o que ela está fazendo. Se você está vendo, né? E você pode ser um agente de cura, mas do lado de fora não tem como, fora do corpo, curar o corpo. Você tem que estar no corpo para ser um agente de cura no corpo. Então, assim, existem sistemas que estão todo corrompidos, da porta ao altar. É uma verdadeira Babilônia. Aí sai do meio dela povo meu. Mas existem também igrejas sérias, né? Muitas. Existe muito homem de Deus, muita mulher de Deus. Mas é muito mesmo, tá, Fábio? Não é pouco, não. É mais do que os... É mais do que o... Do que os problemáticos, né? A maioria dos que faz barulho aí não é que é pouco, né? É muito. Mas existe muita gente boa fazendo a obra de Deus e lutando pelo reino de Deus. É que o errado faz mais barulho do que o certo, entendeu? Quando você faz muita coisa certa, não faz barulho nenhum, porque é o certo. Normal, não faz barulho. Agora, se tu faz o errado, aí causa um barulho terrível, né? Causa um escândalo, né? Principalmente quem deveria fazer o certo e fazer o errado. Por isso que causa escândalo, né? Então, e assim, ó, na mente de muitos sistemas religiosos, eles acham que eles estão certos. Eu já tive em reuniões de olhar e ver assim, biblicamente, não tem respaldo bíblico nenhum porque eles estão fazendo, mas se blindando, achando que estão. Correto. Porque é o que está no coração deles. Infelizmente.